Boa noite a todos. Ronaldão está visitando a gente. Bom te ver, Ronaldo. Que bom que você está aí. A gente está tratando então desse tema, né, identidade fraturada. A ideia nesse assunto que as duas palavras elas têm elas não se comunicam naturalmente. Porque eu escrevi o texto para vocês aí essa semana, contando uma das minhas histórias de maior dor provavelmente que eu sofri, dor física, né? Dor emocional é diferente. Mas dor física que eu me lembro foi quando eu quebrei meu braço. Então, eu não sei quem de vocês teve alguma fratura assim, mas eu nunca fui bom de bola, né? Mas de vez em quando me aventurava, anos atrás, a fazer isso. E numa dessas oportunidades aí, isso foi no ano de 2000. No ano 2000, no período... Sabe que crente bota uns nomes diferentes na coisa, né? No seminário, era quando... Na faculdade é Semana do Saco Cheio. No seminário você põe o nome crente, mas é a mesma coisa, é Semana Sabática. Então eu estava na Semana Sabática, que é a mesma coisa que Semana do Saco Cheio, e todo mundo compreende se for desse jeito, e fui jogar futebol com os amigos do meu cunhado, eles não me conheciam, e aí eles foram mais duros um pouco lá, em uma jogada, e eu caí, e fui me proteger da queda com a mão direita, e o peso todo foi na mão primeiro, e quebrou meus ossos aqui no pulso. E ainda bem que não precisou de cirurgia, foi uma fratura bem grave. E eu tive então que fazer enfim, engessado por muito tempo, depois fisioterapia. Eu precisava muito da mão direita para trabalhar, porque naquela época eu trabalhava como cameraman, e aí, enfim, o testemunho é que Deus sustentou muito a gente. Era o primeiro ano do momento que a gente decidiu responder, né, como família, esse chamado que Deus tem dado para nós de viver servindo, né, pastoreando nas igrejas. E uma coisa interessante que aconteceu nesse processo foi que eu acho que a gente tinha acabado de descobrir que a Adriana estava grávida do Pedro. E eu estava quase voltando para trabalhar no dia a dia na produtora e abandonar o seminário. Eu quebrei o braço, continuei na minha jornada de estudos. A Adriana me ajudou fazendo os trabalhos, eu ditava, né, para ela escrever. E foi assim por meses até que eu pudesse usar de novo a mão direita. Mas eu passei muito tempo com dor no braço. E na hora que eu estava escrevendo o texto, eu comecei a me lembrar da dor. Eu pensei nela hoje o dia todo. O dia todo eu pensei no meu braço quebrado. E eu escrevi o texto ontem. E hoje o dia todo eu fiquei lembrando, porque eu tinha esquecido que eu tinha um braço quebrado. Mas é isso, uma fratura é alguma coisa que você se lembra. E quem tem uma fratura aí, talvez em determinada situação, determinada circunstância, você ainda sente a dor. Você sabe que aquele lugar ali, onde você sofreu a fratura, não te traz boa lembrança, mas te faz sensível a alguma coisa. Tem gente que, quando está mais frio, sente a dor e assim por diante. Tem determinadas circunstâncias que faz você sentir isso. Então, fratura é um impacto agudo que quebra. Identidade é aquilo que nós temos definido desde o ventre materno. É um processo que a gente vem querendo ou não, então você não faz força para isso acontecer, isso simplesmente acontece. Você é influenciado pelo ambiente, então pela cultura familiar e pela cultura da onde você vive, né, no seu bairro, na sua região, aquelas pessoas mais íntimas. Então quem cresce numa vida de igreja vai ter valores, né, valores cristãos. Quem tem uma convivência mais com uma mãe, um pai, com pais controladores, vai ter um tipo de experiência e tende a repetir isso. E aquilo que a gente viu bastante naquelas fases iniciais ali da nossa vida, aquilo que a gente viu acontecer bastante, aquilo que a gente viu repetir bastante, a gente começa a adquirir. Aquilo
a gente internaliza e começa a fazer com que aquilo faça parte, seja parte da gente. Então, a gente tem coisas positivas, né? Então, se você cresceu num ambiente de desenvolvimento, de apoio, de gente que estava comprometido com esse teu desenvolvimento e querendo que você, em cada fase da sua vida, se desenvolvesse o melhor possível e cuidando para que isso acontecesse, você tem muitas coisas positivas. Agora, o fato é que cuidar dos filhos e cuidar do casamento é um cobertor curto. Né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. E você cobre os pés e descobre a cabeça. Por que acontece isso? Porque por melhor que tenha sido esse desenvolvimento na sua família, tem elementos que você colocaria aí na sua experiência. Tem experiência que se você coloca numa gradação, são coisas normais, são situações normais, são experiências normais que qualquer pessoa viveu, como a escola, por exemplo, e tem outras experiências que são muito boas, que você só de lembrar quer repetir, quer viver de novo. E tem experiências que foram péssimas e que você não gosta nem de contar a história, não gosta nem de lembrar. E dessas experiências péssimas, que a gente pode só discernir tempos depois que passa. Tem experiências péssimas e sofrimento e dor e angústia que a gente sabe que está passando no momento. Mas a gente às vezes não tem elementos para interpretar situações que afetam a nossa identidade, que nos fazem sofrer. A gente vai interpretar isso anos depois, lá na frente, que a gente estava passando por situações agudas que fraturaram, que machucaram a gente de forma que a gente tem até medo de falar do assunto, de tocar no assunto, e a gente precisa de lidar com isso e olhar para isso. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando para uma família. Na Bíblia, a gente tem uma família que tem essas histórias, daquelas assim que é uma prova de que a Bíblia é a Bíblia. Porque se é uma pessoa que quer esconder, que queria esconder a história, não teria contado tudo que está ali. E hoje eu vou contar para vocês mais alguns detalhes, porque nossa caminhada sobre identidade fraturada, nós vamos falar falamos de família semana passada, e agora de novo de família, segunda parte, e depois nas próximas semanas a gente vai falar de outros elementos que afetam a nossa identidade, ou que de alguma forma definem a nossa identidade, que a gente pode considerar que é um ambiente, é uma necessidade, a gente depender de Jesus para que Ele cure também a nossa identidade. Mas como a gente está falando da família, eu queria que vocês olhassem então para Gênesis capítulo... Bom, é grande essa história, né? Então, Gênesis capítulo 30, 32, 31, tem muita história aí, mas eu queria que vocês olhassem para essa história e pensassem o seguinte: eu comecei falando para vocês, quando a gente olha para a história daqueles que eram uma família patriarcal, né, que administravam a bênção do Senhor para o nosso mundo, né? Deus falou para Abraão: através de você serão benditas todas as famílias da terra. E quando a gente quando a gente sabe que essa família guarda a promessa, então a gente imagina que a família que guarda a promessa, as coisas funcionam bem. E aí quando a gente começa a olhar, se a gente olhar para essa família, Abraão e Sara, a gente vê um tipo de comportamento que você fala: tem uns negócios aqui que não era tão legal para se viver, para se falar, para se fazer, para um homem fazer para sua esposa e para sua esposa fazer para o seu marido. Mas eu pulei essa parte, eu não falei de Abraão e nem de Sara. Mas aí a gente chega no filho Isaac e Rebeca, e semana passada eu falei disso, e como que Isaac usou Rebeca. E aí tem um montão de gente que talvez você tenha até ouvido já alguém falar que essa coisa que crente fala, né? Deus vai me dar o meu Isaac, vai me dar minha Rebeca. Gente, não pode ser isso, porque essa história é muito ruim. Esse cara aqui não é um casamento legal, é um casamento cheio de crise, cheio de problema. Eu espero que não seja assim. Deus não vai dar um Isaac para você, Ele vai dar uma pessoa para você que esteja se preparando como você para o casamento. E eu espero de verdade que você não repita os erros de Rebeca. E esse casal aqui, eles tinham filhos prediletos. Talvez porque Isaac ele era o filho único, na maior parte da vida dele, ele entrou nessa de ter filho predileto.
E o que parece para a gente, o texto mostra que quando Rebeca estava grávida, primeiro Rebeca não podia ter filhos, né? E depois, quando finalmente ela foi abençoada e ficou grávida, Deus falou com ela. Falou que dentro do seu ventre tem 2 nações. E o mais velho servirá ao mais moço. O que parece para a gente é que ela não contou isso para os filhos. O que parece é que o casal, sabendo disso, então Deus falou para eles a respeito nesse momento da gravidez, e eles não contaram isso para os filhos. Os filhos não sabiam dessa palavra de Deus sobre quem eles eram. Claramente, quando a gente vai lendo essa história, a gente percebe que na hora da bênção, Isaac esqueceu. E na hora da bênção, Rebeca quis fazer cumprir na marra. Então você quer saber de uma coisa? Deus não vai abençoar coisa nenhuma meu filho predileto, e eu vou dar um jeitinho aqui e vou fazer Deus abençoar, nem que seja na marra. E ela chamou o filho, e a história que contei semana passada, então mostra isso. Mas olha só, Rebeca tinha um irmão. O irmão de Rebeca era Labão. Labão é outro enganador. Outro enganador. É outro tipo de homem astuto. Labão, um homem astuto. Rebeca, uma mulher astuta. Porque ela convence o filho a enganar o marido. Que, por sua vez, se a mãe e o filho mais novo estão enganando o marido, estão também enganando o irmão. O irmão queria matar, né, o irmão Esaú queria matar Jacó. Então tem um conflito familiar daqueles terríveis. Porque ele não tem coragem de dizer que ele queria matar de verdade era a própria mãe, porque ele descobre que é a mãe que armou contra ele. E aí vira aquele problema. Quando Esaú descobre que os dois, né, Isaac e Rebeca, mandam Jacó para ter uma esposa dentro do clã de Rebeca, né? E eles não falaram nada para Esaú, Esaú fica bravo e vai e pega de propósito uma mulher que é para ofender mesmo. Ele vai lá na família de Ismael e se casa com uma das filhas de Ismael para ofender o pai e a mãe. Tem isso hoje? Alguém se casa para ofender o pai e a mãe? Para agredir mesmo, de propósito. A pior coisa que pode acontecer numa relação é você se casar, não é por amor. Você se casar porque está apaixonado pela sua história, você quer provar que vai dar certo. Ou você quer se vingar de alguém através do relacionamento. Então tem gente se casando por vingança, tem gente se casando para provar que vai dar certo, tem gente se casando por muitos motivos que não é aquele que leva a gente a viver com uma pessoa para sempre. E eu vejo aqui esses casamentos arranjados aqui, vejo, eles têm o casamento é funcional. Ele não é como é o casamento para nós aqui. Só que Labão, que é o astuto, ele engana Jacó. Então, imagina, e engana de novo naquele lance da primogenitura. Porque Jacó recebeu a bênção como se fosse o filho mais velho. E aí Jacó chega lá e ele está apaixonado pela Raquel. Ele, apaixonado pela Raquel, se compromete a trabalhar por 7 anos para poder se casar, como ganhasse o direito de se casar com a filha, ou com a prima dele, né? O que acontece é que ele se casa. E aí, no dia seguinte, ele descobre que ele está casado com Lia, a irmã mais velha. E aí Labão, dá para ver que Labão está rindo. Quando você lê o texto, você vê Labão rindo dessa situação. E aí o que acontece? A mulher que era desprezada, Lia, não é possível que ela se case com Jacó sem também estar metida no rolo. Ela sabia que Raquel estava ansiosa para se casar, ela sabia que Jacó estava apaixonado por Raquel, e o pai chegou e ele convenceu Lia que ela tinha que enganar Jacó também. E foi o que aconteceu. Na primeira noite de núpcias, ele descobre que tinha sido enganado. E aí ele fala, como que você pode fazer isso comigo e tal? E ele fala, passa essa semana e você se casa com a outra irmã. Tem mais anos de trabalho e tudo mais, mas olha só, a mulher que ele amava vira a segunda esposa. E nessa cultura aqui,
segunda esposa é lugar. Então a primeira recebe um tipo de atenção e a segunda recebe outro tipo. Então a mulher que ele mais amava vira segunda, e é também uma relação de primogenitura. A primeira filha, né, era Lia. Lia era mais velha. Então Labão é esse cara que engana também. E aí a gente pensa, mas Raquel deve ser uma mulher muito abençoada, né? E alguém vai falar, mas aí, então tá bom, então não é, o meu exemplo não é Rebeca e não é, o exemplo então não pode ser Rebeca e nem Isaac. Então quem sabe pode ser um homem apaixonado, né? Jacó apaixonado, e quem sabe essa história de Raquel aqui funcione. Bom, eu anotei aqui alguns versículos só para ler. 31, 19. Olha só o que Raquel fez. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai e os levou consigo. Bom, até aqui a gente descobriu que Raquel, que era uma pessoa que parece que estava tudo em ordem, roubou o pai. Roubou o pai. Aí a gente continua aqui lendo mais um pouco, vai descobrir outras coisas. Aí chega no versículo 30, Labão descobre que ele está pensando que o cara que roubou tudo e levou os rebanhos e levou a família embora foi Jacó. E ele persegue Jacó alguns dias. E ele alcança Jacó. E aí chega versículo 30. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Falando para Jacó. Jacó respondeu, fugi porque tive medo, pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes e eu devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Bom, Raquel tinha roubado para ela. Eu acho que Jacó ia entender. Né? A gente conhece Jacó? Jacó entenderia. Mas olha só no versículo 33. Labão foi procurar, primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e das suas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, por favor, perdoe-me por não levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Ela roubou, mentiu, ela continuou com os ídolos, foi embora, e isso aqui virou parte da riqueza, da herança familiar. Essa aqui é só para vocês perceberem como essa família. Então, olha só. Rebeca enganou Isaac, junto com Jacó. Jacó foi para a casa de Labão. Labão enganou Jacó. Labão é irmão de Rebeca. Raquel enganou Labão. Raquel aprendeu com quem enganar, roubar? Com quem será? Com o pai. Jacó aprendeu com quem enganar, mentir? Com o pai. Então a gente está vendo aqui que tem uma lógica aqui, e depois a gente tem toda uma questão de sexualidade ainda, né? Tem o outro primogênito, o primogênito de Jacó, no meio de tudo isso aqui, ele, na hora que tem a bênção de herança, Rúben, ele não tem porção dobrada. Ele não tem porção dobrada porque ele se deita com uma das mulheres de Jacó. Rúben enganou o pai. E o pai e a mãe, Jacó e Raquel, tiveram 2 filhos, José e Benjamim. E Jacó, que tinha aprendido a ter filho predileto, tinha os filhos prediletos, José e Benjamim.
Vocês perceberam aqui qual é o dano que uma família que vive esse negócio do esqueminha, da mentira, o dano vai por gerações. E se a gente continuar aqui, a gente vai encontrar isso acontecendo mais vezes. Na vida de Judá, na vida de José, eu já falei na vida de Rubem. Se a gente ler a história de Judá, você vai perceber aqui mais um jeitinho que você quer dar. Isso demonstra algumas coisas que revelam aquele ambiente familiar. A gente fica pensando, mas Jacó parece quando ele enganou o pai dele, ele devia ser um menino. Bom, eu estava olhando aqui, ele tinha 71 anos. Um solteirão. Bom, ele morreu com 137 anos. Então, ele estava, meia idade. Seria o que hoje? 40 anos? Um solteirão, adulto, vivendo na casa de papai, na casa de mamãe, e não estava preocupado em casamento, até que a mãe e o pai falam, vai para tal lugar para você viver o teu relacionamento. Então, ele não é, o Jacó é o suplantador, é o enganador nessa situação, mas ele não é um menino, não é um adolescente, que é influenciado pela mãe, como nós sabemos que um menino, uma menina, são influenciados pelos pais nesse sentido do controle, faça isso, faça aquilo. Nessa circunstância aqui, a gente tem um homem adulto, falando sim para os movimentos familiares que têm a ver com engano. Isso aqui é para provar uma coisa impressionante, porque se essa família é a família patriarcal, aqueles que administram a bênção do Senhor para toda a humanidade, isso aqui prova uma coisa, que Deus, Ele não nos escolhe porque tem virtude, porque se fosse por virtude, olha isso que eu estou mostrando aqui para cada personagem desses que eu mencionei. Fica até parecendo uma história confusa. Se você abrir aqui esses capítulos, os 10 capítulos aqui, você vai ler essa história e você vai perceber quantos personagens e quanta maldade existe aqui, quanto ciúme, traição, ira, vingança, quanta história dessas está aqui. E quando a gente olha para isso, a gente fica claro para nós que Deus não escolhe a gente por causa de virtude, não escolheu aqueles lá, esses aqui, que eram aqueles que administravam a promessa para nós, desta família viria o Salvador, que é nosso Senhor, Jesus Cristo viria dessa família. Então Deus não escolheu esses por virtude, e também não nos escolhe por virtude. É para mostrar que nós precisamos do cuidado de Deus, de tudo que Deus pode nos dar, e nós somos muito parecidos, ou como família, ou como pessoa, com Jacó e seus familiares. Em alguma medida, a gente parece com eles. Em alguma medida, você vai encontrar e falar assim, vai dizer, eu não sou suplantador, eu não sou enganador igual a Jacó. Mas, se você dá uma olhada aqui, nessas relações de traição, nessas relações de conchavos, onde se junta o pai e a mãe e combina uma coisa contra o filho, e junta o casal e combina uma coisa contra o sogro, e nesse caso aqui, juntou as duas irmãs, Lia, ou Leia, e Raquel, e elas combinaram com Jacó uma coisa para enganar o pai. E Raquel, além desse combinado, que era a fuga, eles fugiram e Labão perseguiu eles, além desse combinado que tem a ver com a fuga, Raquel tinha um outro golpe que ela já tinha dado e ninguém mais sabia. Então, para ver esse tipo de situação, para a gente saber então, e ficar muito claro para nós, que a nossa relação com Deus é uma relação de graça. A graça é irresistível na nossa relação com Deus, porque nós não temos merecimento. A nossa identidade, como diz em um salmo, nós fomos gerados no pecado. A nossa identidade está marcada pelo pecado. As nossas famílias estão marcadas pelo pecado. As nossas famílias têm histórias que você não gostaria de repetir. Minha família tem histórias que eu não falo tão rápido assim. Eu preciso ter intimidade e ter alguma segurança de que ninguém vai sair falando por aí. Eu tenho aquelas histórias que eu vou esperar um tempão para falar. E tem algumas histórias que talvez eu nem vou falar. Eu vou tentar esquecer, eu quero que não seja falado. Por quê? Exatamente como essa família aqui, tem histórias que não fosse a intervenção divina, Deus não seria visto. Deus não seria experimentado, a transformação não aconteceria. Mas acontece uma coisa muito especial na vida de Jacó. Jacó tinha 91 anos quando isso que eu vou ler para você aconteceu. Jacó saiu de casa com 71, trabalhou 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel, mais 7 anos,
pensando que era Raquel, casou com Lia, mais 7 anos para, então, casar com Raquel. E 6 anos ele continuou lá trabalhando para o sogro dele. 20 anos ele ficou fora. E aí Deus falou com ele que ele devia voltar. E aí toda essa circunstância de fuga, sendo perseguido. Então imagina, ele foi perseguido por grande parte do caminho até chegar numa altura. E ele, então, estava próximo de chegar para ter um encontro, e ele sabia que Esaú queria matá-lo. E ele estava com muito medo. E é aí esse texto que eu quero ler com vocês aqui. Gênesis 32, 22 em diante. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 12 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Nesse momento aqui, então, Jacó com 91 anos, Deus se apresenta para ele. É interessante que Deus já tinha se apresentado para ele, num outro lugar, onde ele deu o nome nesse lugar de Betel. Mas aquele encontro, no lugar chamado, que Jacó deu o nome de Betel, aquele encontro não transformou a vida de Jacó. Jacó continuou o mesmo usurpador, o mesmo enganador, né? O mesmo suplantador, que é o que o nome dele significa. Mas aí ele tem um encontro com Deus nesse lugar que ele chama de Peniel. E esse lugar, que é Peniel, quem toma a iniciativa de ir encontrar com Jacó é o próprio Deus. Então lembrar que Deus é que está tomando iniciativa o tempo todo de nos encontrar. Mesmo quando a gente olha para as nossas dores, para aquilo que afetou a nossa identidade, para um trauma agudo. No caso de Jacó, qual é o trauma agudo? É o ensino de uma família, é uma família inteira de pessoas que gostam de enganar e tirar proveito. Tem todos os esquemas de enganar um ao outro. É essa família. No meio desse ambiente familiar, Jacó se desenvolve. Ele não percebe que esse ambiente é um ambiente tão doentio que marca a sua identidade a ponto dele ter um nome e viver em função desse nome, de ser um enganador, de ser um suplantador, e viver nessa direção, até que chega o dia que Deus toma iniciativa e diz assim: eu vou me encontrar com esse cara e eu vou mudar a história dele, vou mudar o nome dele, e vou mudar a vida dele de uma vez por todas. Então Deus faz aqui a sua obra de se aproximar do homem. E olha só, acontece uma luta. E Jacó não quer ceder, Jacó insiste. Ele não se rende. Até que no versículo 25, essa teofania, né, essa apresentação de um ser, né, de um homem, quando Deus quer se apresentar para nós, ele se apresenta na forma de homem. Né, isso aqui é mais uma teofania, então é como se fosse Jesus, né, o anjo do Senhor, se fosse Jesus se apresentando fora do seu tempo. Né, quem revela isso aqui é o profeta Oséias, ele fala desse encontro aqui. E nessa luta Jacó não se rende. E o único jeito que a gente vê, né, esse homem disse: deixe-me ir. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação. Quando ele falou assim: eu mudo esse homem de uma vez por todas. Nem que seja para ele ficar machucada.
Gente, eu sei que algumas vezes na vida da gente chega o transtorno, o acidente, a dor, a falência, a doença. De vez em quando ela bate na porta, ela chega de um jeito terrível. E o sofrimento parece a coisa mais dura e impossível de suportar. Pois é nesse momento aqui que a gente tem a oportunidade de ter um encontro com Deus. Esse momento aqui é pensar que talvez esse momento de aperto, de grande, no caso de Jacó, era o medo de encontrar com um irmão que poderia assassiná-lo. E Deus tem uma ideia de Peniel, um lugar que você pode encontrá-lo, que pode viver esse encontro, onde Jacó tem que se render. E Jacó não se rende, até que ele seja abençoado. E eu sei que você deve ter ouvido, né, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E talvez você tenha até repetido isso. Então, mais uma coisa que eu preciso te ajudar, que isso não tem sentido, teologicamente não tem sentido. Não é... Eu sei que as pessoas podem falar e podem repetir, não tem problema, mas teologicamente, pelo que a gente entende da palavra, isso não tem sentido. Nós sempre vamos a Ele pela graça. Sempre, sem merecer, Ele se aproxima da gente. Ele se aproxima da gente no dia que está tudo funcionando bem. E Ele se aproxima da gente também quando as coisas não estão funcionando. Nesse caso aqui, é quando o medo tomou conta do coração de Jacó, Deus se apresentou para ele, e essa é uma mudança de identidade, é um redefinir a identidade. O que acontece no versículo 27, é a pergunta do nome também. Tem toda uma questão de nome aqui. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Agora volta umas páginas aqui para trás, e é o texto que a gente leu semana passada. Quando a gente leu o texto semana passada, a gente tem uma pergunta, né? Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse, sou Esaú. Tem uma mudança aqui. Chegou o dia dele parar de viver a identidade que não era dele, ele parar de ser esse homem que era suplantador, parar de roubar a identidade do outro, parar de pegar o que era do outro, parar de viver de um jeito que não era o dele. Chegou o dia dele ter um encontro com Deus, onde ele vai a partir de então viver a identidade dele, onde ele vai a partir de então parar de viver daquele jeito que parece a melhor estratégia, daquele jeito que parece o melhor, uma restauração de identidade. Quando ele disse, meu nome é Jacó, a partir de hoje teu nome será Israel. O que ele estava dizendo? Como é seu nome? Ele está dizendo, ou a pergunta é, quem é você? Sou pecador. Sou carente da misericórdia de Deus. Quem é você? A nossa identidade a gente está definindo por um nome, mas tem muito da gente que define por comportamento. Quem é você? Qual é o teu comportamento que você diante de Deus poderia dizer, Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que essa história mude, eu preciso que essa dor passe, eu preciso viver essa transformação. Se o Senhor me escolheu desde a fundação do mundo, que hoje seja o dia da mudança, para que eu viva e faça as boas obras que o Senhor preparou para mim desde a fundação do mundo. Eu preciso viver essa salvação, que ela seja consumada em mim, que eu seja salvo dessa maldade que parece se estabelecer em meu coração e que eu não consigo vencer se o Senhor não estiver lutando comigo. E aí Deus, que se apresentou lá em Betel, dizendo, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Ele não disse lá, quando ele apareceu em Betel, ele não disse que ele era Deus de Israel, Deus de Jacó. Ele ainda era só dos antepassados, até quando chegou aqui. A partir desse encontro aqui, Deus é também Deus de Jacó e Deus de Israel. A minha oração é que hoje, você que está ouvindo aqui, se renda ao Senhor, reconhecendo que alguns elementos que você trouxe para o dia a dia, alguns elementos que têm sido parte do que você faz, têm sido parte do jeito que você
ver a vida, talvez precisam ser ressignificados, precisam passar por um tratamento divino. Precisa que esse trauma seja resolvido. Precisa que esse trauma, em nome de Jesus, seja tratado. Talvez precise ser falado dele. E você vai precisar de ajuda, de uma ajuda que pode não ser simplesmente conversar com um líder espiritual, conversar com um pastor, pode precisar de mais ajuda do que isso, mas a gente precisa reconhecer que aquilo que provocou um dano para a nossa identidade, aquelas lembranças ruins, elas podem estar sendo um filtro que nos fazem viver uma vida de engano, uma vida de auto-engano, uma vida de mentira, uma vida agressiva, uma vida que busca, com todos os esforços, tirar proveito dos outros. Então a minha oração, por cada um aqui, quando me preparava para falar, é que o Senhor esteja tocando a nossa vida, como tocou a vida desse homem, como tocou a vida de Israel. A gente olha para isso e fala assim, ele tocou aqui, mas machucou o cara, né? Gente, esse meu braço quebrado aqui, é decisivo na minha história. O ano que eu quebrei meu braço foi o ano que o Pedro nasceu, foi no ano 2000. Se eu não tivesse quebrado meu braço, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu acreditava demais no que eu podia fazer para garantir o meu sustento. Na força, na minha capacidade de criar negócio, de fazer negócio, no meu trabalho, eu acreditava demais nisso. Aliás, quando Deus me chamou para servi-lo, eu falei para ele que eu podia dar oferta. E ainda bem que naquele momento o pastor que estava fazendo, né, a chamada ali para orar por aqueles que queriam se consagrar ao ministério, ele disse, nunca ofereça a Deus dinheiro quando Ele pede a sua vida. E eu estava oferecendo dinheiro para Deus. Eu era desses aqui que pensava de muitas formas que eu podia resolver o problema com a minha inteligência, com o meu jeito, e naquele momento lá, o braço quebrado foi o jeito que Deus usou para Ele me manter naquele caminho que Ele preparou para mim desde a fundação do mundo. E eu não tenho dúvida que Ele me colocou numa família para que isso acontecesse também. E quando eu olho para essa família aqui, vejo a restauração e vejo o processo de Deus, Deus fez esse processo nessa família também, a mesma coisa que Ele faz na sua vida e na sua história. E apesar da sua identidade ter sido afetada por alguma coisa negativa que você consegue reconhecer, consegue perceber, lembra que uma das coisas que Jesus está fazendo na sua vida também é que Ele está trabalhando para fazer nova todas as coisas. A nova criatura, que somos nós, é uma das bênçãos, né, que Deus tem para esse que se achega a Jesus dizendo, eu quero ser discípulo de Jesus. Então se apresente a Jesus, se presente diante de Deus dizendo, em nome de Jesus, que a minha identidade, aquilo que me quebrou, aquilo que me machucou, aquilo que me marcou de um jeito ruim, que não seja o filtro pelo qual eu vejo o mundo, mas seja o meio de eu apresentar um testemunho poderoso da transformação por Jesus. Vou fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, somos muitos, de muitas formas a gente parece com um personagem dessa família. Talvez alguns se identifiquem com Rebeca, outros com Esaú e a sua vingança, outro com Jacó no seu jeito de levar a vida, outros ainda com tantos personagens dos quais eu mencionei nessas 2 semanas. Senhor, nós estamos aqui porque da mesma forma que essas pessoas são da família de Jesus, nós também somos da família de Jesus, nós também queremos fazer parte da família de Jesus, e nós pedimos, Senhor, uma restauração na nossa identidade. Aquilo que nós deixamos
guardado, não revelamos, mas que é negativo, destrutivo e tem a ver com o pecado. Aquilo que, apesar da gente conhecer Jesus, apesar da gente saber que a gente pode ter um encontro transformador, a gente permite que isso aconteça. Senhor, nós queremos aqui, diante do Senhor, pedir completa a boa obra em nós, como o Senhor fez na vida de Israel. Nos ajuda, Senhor, a lidar com o pecado e dar o nome, nomear a nossa vida de mentira, nomear a agressividade que está em nós, nomear a ira, nomear a vingança, nomear a vergonha. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a vencer, para que o nome de Jesus seja grande na nossa história, na nossa cidade, na nossa família. Em nome de Jesus, amém.